Estamos no nosso Sem Tabus. Obrigada por sua companhia. Hoje estamos falando de um outro assunto muito sério. Tem a ver com pessoas que fazem uso de drogas e perdem as suas funções em termos de cuidado com o próprio corpo, cuidado com a própria saúde, cuidado com a própria mente, enfim, com tudo. E do lado, a sua família, os seus parentes, os amigos que não sabem lidar com isso. Mas hoje o tema principal é no que diz respeito à sexualidade desses indivíduos. Como esse fator droga implica na destruição humana, inclusive tirando dela uma capacidade de viver um prazer belíssimo, que é o prazer da sexualidade naturalmente. Então, como é sério e como é doloroso, como é difícil lidar com isso. Como dissemos no bloco anterior, acompanhada, como eu estou aqui, da psicóloga Amanda Alcântara, não é pensar numa brincadeira. Isso é muito sério, é muito grave, é um vício escravizante e dilacerante também. As pessoas envolvidas no uso de drogas sofrem e muito. E a Amanda é uma psicóloga que trabalha em atendimento, em clínica e em clínicas especializadas no atendimento aos usuários de drogas, homens e mulheres, clínicas separadas. A sua observação no que diz respeito à sexualidade destes indivíduos lá em clínica, em tratamento, de que modo se dá? É muito interessante que maioria, por exemplo, no centro de tratamento feminino, por exemplo, a gente consegue perceber que essa deficiência afetiva e junto com essa área sexual, ela fica tão distorcida que há mulheres que não são homossexuais, que não se relacionaram ainda com outras mulheres, mas devido à necessidade instintual do prazer, né, essa emoção primária, isso que fica regendo o dependente químico o tempo todo, porque o dependente químico, ele quer o prazer dele o tempo todo. Não é só sexual, ele quer o prazer da vida, ele quer gozar literalmente da vida. E há mulheres, por exemplo, que devido a essa carência e deficiência de formar vínculos, se relacionam com outras mulheres somente para poder matar e saciar essa libido, esse desejo sexual, ao ponto de se arrumarem para outras mulheres. Coisa que não faziam antes. Coisas que não faziam antes. Na verdade, Darleide, às vezes até faziam no uso de droga, mas para um devido fim, que era para conseguir ter mais dinheiro, se sentir também mais mulheres, embora esse corpo está todo amortecido. Nós não estamos falando de um corpo que sente prazeres nos toques conforme estamos acostumados ou como deveria ser o idealizado. Estamos falando de um corpo que não consegue sentir, muitas das vezes, isso não é uma regra, não consegue sentir esse toque acariciado, essa coisa afetiva. É somente o ato... É genital, genital. É um afeto genital e no máximo. E não, porque tem uma fissura isso, também, tem né? uma fissura, porque ele quer o prazer, ele quer o orgasmo. Quando o homem normalmente vai para a masturbação, quando eles estão institucionalizados, estão em clínicas ou alguma coisa assim, porque quando está fora, ou vai atrás de alguma parceira, ou atrás de quem queira, porque fica mais fácil. Na instituição, o índice de masturbação é muito grande, né? Porque eles estavam lá e, assim, o dependente químico nessa questão sexual é muito interessante, porque eles estão tentando viver no presente algo que é do passado, ou seja, o prazer que lhe foi negado ou tirado ou mal adaptado lá na infância. Esse prazer literalmente libidinal mesmo, né? E está muito enraizado, está muito primitivo. Então, essa insatisfação do prazer da infância, eles estão buscando agora o tempo todo. Por isso é tudo muito oral, né? É o beber, é o fumar, né? É tudo muito oral. É essa fase que está muito primitiva, como dizia Freud lá, né? nas suas teorias. Então, em clínica, isso se perde muito, no sentido de eu preciso me sentir alguém, a minha feminilidade está perdida e eu tenho um desejo sexual do qual eu preciso
satisfazer, o qual eu satisfazer. preciso satisfazer. E aí elas se relacionam, claro que, né, a gente toma todo um cuidado, nós precisamos ficar atentos e entender que isso é um processo. Tiramos toda a droga Isso. e essa compulsão ela vai desviar para algum lugar. Nós temos pacientes, eu atendo não só em comunidades terapêuticas, mas também no consultório particular, que a gente vê muito isso. Há uma pequena diferença, porque como elas estão, ou eles, em instituição, eles acabam falando a mesma língua, acaba ficando tudo na mesma atmosfera. Basta ser que os feronômios, os ciclos menstruais das mulheres acabam ficando praticamente os mesmos. É mesmo? É impressionante. Os ciclos, até dos profissionais, das profissionais, né, que trabalham, acabam entrando nessa atmosfera também junto. É muita liberação de feronômio, é muito animal. E elas se relacionam, se apaixonam, inclusive, umas pelas outras. Porque a identidade está perdida. A gente não está falando de uma identidade de feminina construída saudavelmente. A gente está falando de uma constituição de mulher que está degradada, que teve que usar o seu corpo para uso de droga, que ela também tem compulsões sexuais. Estamos falando de homens que na sua masculinidade e na sua personalidade também estão dilacerados, né? Homens com 38, 40 anos que não têm uma profissão, que isso na nossa cultura é muito forte. O macho tem que ser o provedor, né? O macho ele tem que proporcionar prazer à sua fêmea e a fêmea tem que despertar essa sexualidade no marido, esse desejo pelo marido. Não há esse nível de consciência nos dependentes químicos. Tá tudo muito perdido, está tudo misturado, embolado, e muitas vezes as compulsões, as disfunções para o lado da masturbação, pornografia compromete muito o relacionamento quando eles estão... Normalmente, o homem dependente químico, ele se relaciona com mulheres não dependentes. E aí, acaba, muitas vezes, esse dependente não encontrando, talvez, essa satisfação, porque muitos também vai muito para o lado da promiscuidade. Se relacionam com 2, 3 mulheres ao mesmo tempo, transou 3 horas da tarde, deu o desejo 11 horas da noite, tá no Tinder, tá nas redes sociais, deu vontade de transar e sai, porque eles querem o gozo. O prazer para eles está em primeiro lugar e eles separam o que é o prazer com alguém, a satisfação do seu desejo com o amor. Porque, na verdade, eles não entendem muito bem o que é amor. É um sentimento que, para eles, eles confundem demais os afetos, né? Porque quando a gente está falando de uma doença compulsiva e também obsessiva, quando o dependente entra nessa questão disfuncional sexual, dependendo de quem ele está se relacionando, a compulsão sexual e a obsessão sexual por aquele objeto que ele considera como dele. E aí a relação se perde, fica muito adoecida, porque a mulher, a parceira ou o parceiro não entende, porque para eles o afeto é sexo. Mesmo que eles não entendam direito o que está acontecendo. Agora, Amanda, esses mesmos indivíduos, nesta condição, mesmo sem saber por onde nem como, na verdade, o pano de fundo é uma carência absurda de amor, de um amor perdido, de um afeto não dado, de alguma coisa que não foi construída ao longo da vida, né? É um desprazer, na verdade. Um desprazer. Na verdade, está muito enraizado com essa questão o prazer não foi satisfeito, não se teve um bom relacionamento, digamos assim, com a vida. Com o prazer, desde que nasceu. Desde que vem trazendo isso. Não soube se relacionar com não o prazer. soube, mas é quase isso. Então, na vida adulta, eu preciso, esse buraco, essa insatisfação precisa ser preenchida de algum jeito. Mas, Amanda, eu acho que eu já te fiz essa pergunta em outros encontros nossos, mas não aqui no Sem Tabus, que é assim, eu estou falando desses indivíduos que estão nesta condição, destas pessoas que estão nesta condição. Você me fala a respeito de uma vida experimentada, vivida por estas pessoas e que nesta vida não foi encontrada ou não foi desenvolvida uma boa relação com o prazer.
Mas antes você falou da relação lá no passado, da infância, seus pais, repressão, etc. Entendo que existem muitos perfis de pessoas que estão em uso de droga. Sim, sim, sim. Eu entendo que há pessoas que estão usuárias de drogas porque elas, por curiosidade, por conta de um amigo ser usuário, disse experimenta. Ela experimentou e caiu. Uhum. Esse perfil é diferente daquele outro que tinha uma busca, um vazio, uma tristeza. Aí primeiro ele se medicou, se automedicou, depois ele passou a beber, depois ele foi para as drogas. Uhum. Esses perfis se encontram, se entrelaçam, ou essas pessoas são distintas, diferentes, em situações diferentes, que um dia se encontraram num lugar comum? Para toda regra há suas exceções, né? Estamos falando, são duas realidades, né, muito vividas, mas quando alguém vem e me oferece algo que eu sei que é ruim e que isso, porque assim, né, a gente está vivendo num mundo que todo mundo tem acesso à droga, todo mundo conhece o que é droga, tenha, né, Alguns. todas essas informações que nós temos sobre droga. Para eu ir e experimentar, mesmo que um amigo me ofereça, eu também estou buscando algo que eu sinto que falta em mim, porque é algo tão destrutivo que, na verdade, a minha tendência é ir para algo que seja destrutivo. Mas você sabe que alguém vai oferecer dizendo, cara, é muito bom, é maneiro, é legal, vai. E Mas ele aí não pega pode na ir pelo... autoestima, pega nas questões de baixa autoestima. Porque essa criança aqui lá embaixo não podia chorar, que ela não, né, lá embaixo, desculpa, na infância, né, que eu fiz assim. Você pensou em tamanho de gente. Tamanho de gente. Então, não pode chorar, você não pode sentir isso, você não pode sentir aquilo. Em que momento isso pode ser sentido? Né? E porque nós somos seres que precisamos de emoções, sentimentos e sentir isso e degustar disso em algum momento da nossa vida. Quando isso não pôde ser sequer experimentado, quando eu cresço e só que isso, nós já vamos crescendo, já vamos desenvolvendo nessa pessoa, nesse indivíduo, muitas falhas. A perversão, a maldade, falhas em algumas questões no caráter, né? E ele vai buscar sempre preencher esta falta. É tudo inconsciente, ninguém começa a experimentar droga. Olha, eu vou experimentar isso porque lá na minha infância não foi legal. Não. Tudo é inconsciente, né? Quando se começa a ter um nível de consciência, muitas vezes acaba sendo tarde, porque é um indivíduo que já está cronicamente comprometido no uso de droga, muitas falências emocionais, falências no seu cotidiano, familiar, profissional, e aí para ele não resta mais nada a não ser se preencher. É o mínimo de prazer, é momentâneo, mas para eles ainda assim é um prazer mesmo que destrutivo. Então você está dizendo que a iniciação no uso de drogas pode até ser diferente uma da outra. Mas foi é por sempre com a mesma curiosidade, base. ou foi por uma angústia, ou o que quer que seja, mas a base, a estrutura do indivíduo que caiu nessa armadilha tem uma proximidade, tem uma correlação. Tem sim. O que dizer de pessoas viciadas em sexo? Ela não passou pelo uso da maconha, ela não passou pela cocaína, ela não passou por nenhum outro tipo de droga ilícita, mas ela se viciou no próprio sexo. Podemos encontrar, então, no perfil das pessoas que se viciam em alguma coisa, em sexo, e não somente na droga, no fumo, etc. Poderíamos encontrar ali também esse perfil? Também é uma compulsão. Foi compulsão, está no mesmo bojo. Compulsão, está no mesmo bojo. Tudo que é demais, né, tudo que é compulsivo e obsessivo, ele vai trazer algum prejuízo. A base, né, dessa questão oral, que Freud já dizia, né, que é muito, muito primitivo, é muito desde quando nasce, os primeiros anos, está tudo nessa mesma base. A diferença é que a questão sexual pode não trazer a marginalização que a droga traz e levar para centros terapêuticos, mas também vai levar para diversas disfunções sexuais e perversões, mutilações e um sofrimento, né? É um sofrimento muito grande, é angustiante demais. Para você ver, o paciente, né, a pessoa, usa a cocaína, por exemplo, para prolongar este prazer do sexo, fica literalmente como um animal saindo em busca de fêmea,
Ou a fêmea em busca de... ou do macho, né? Encontra, faz ali o ato, deprime depois, ao ponto de não conseguir olhar para aquela pessoa do qual ele teve o ato sexual, vai embora e chora e se tranca no quarto. É um sofrimento psíquico muito grande, porque juntou a questão da própria vergonha, porque não escolhe, não tem filtro, não tem critério, passou na rua, sentiu o cheiro do feronômio e aquilo ali e pronto, porque é só um ato. Aí tem a vergonha, as questões religiosas, as questões de não se preservar enquanto pessoa, não cuidar deste corpo, não olhar para si, não conseguir sentir o prazer da conquista. Então, isso é muito doloroso. Junta as questões da droga, que é esta compulsão, que dilacera, que destrói e que cessada o uso, porque a pessoa quando está intoxicada no uso, por exemplo, da cocaína, ou do álcool, o álcool também para as mulheres prolonga o prazer sexual. O homem, normalmente, os relatos que eu mais recebo, a cocaína prolonga-se o prazer. E muitos usuários de cocaína, por exemplo, chegam nas suas casas com as suas esposas e querem que elas tenham atividade sexual como eles estão vendo na pornografia ou como num prostíbulo, por exemplo. Não vai ter. Cobra-se do outro que lhe dê o prazer que ele está esperando. Mas situações São diferentes. Situações muito diferentes. Um está sob efeito de drogas, e o outro não. Então... Nesse momento aí, Amanda, desculpa, nesse momento aí, a gente olha outra vez para o lado da pessoa que acompanha essas pessoas que estão em uso de drogas constante, há mulheres que convivem com isso todos os dias. Todos os dias. O tempo inteiro. E elas pedem ajuda. Há homens que estão nesse sofrimento com eles próprios, mas não se dão conta, por ser uma doença, de como sair dali, vão precisar de ajuda, mas enquanto isso, toda a família está adoecida, sua mulher adoecida, seus filhos adoecidos, está assim, de maneira destruída a sua família, em todo o sentido. E nós queremos, trazendo esse tema aqui, abrir a possibilidade de falar disso com você mesmo. Quer escrever para nós, nos escreva, pelo menos o fato de falar, de dizer, olha, eu sei do que vocês estão falando, eu entendo isso, é isso que eu falo. Só o fato de dizer dos seus sentimentos, abrir o coração para alguém que seja especializado, que consegue entender, que consegue te ouvir com esses ouvidos de quem está pronto mesmo para ajudar, já vai te fazer um grande bem. Pelo menos de você saber que não está só, de que você não está sozinho nessa luta. Nem o enfermo e nem os que ficaram enfermos por conta da convivência. Vamos para o nosso intervalo, é bem rápido, ainda temos mais uma oportunidade de conversar sobre esse tema, de entender um pouco mais de perto. Por exemplo, você tem um marido que é viciado em pornografia, ou você, mulher, viciada em pornografia, viciado em masturbação. Esse vício que você convive dentro do seu próprio quarto, dentro da sua experiência. O que aconteceu com o seu cérebro? O que aconteceu com a sua capacidade de escolhas? Como foi que você caiu nisso? É o mesmo caminho seguido por aqueles que estão no uso de outras drogas pesadas? Você captou isso enquanto a Amanda falava? É possível que o caminho seja o mesmo, o caminho de vazio, de carência, e a gente precisa olhar para isso, para sair daí com maior sabedoria. Rapidinho, já estamos de volta no Sem Tabus.